que eu tinha medo de medir a pressão, comecei a desenvolver a síndrome do jaleco branco. Toda vez que eu ia medir a pressão, meu Deus, o coração ia sair pela boca, consequentemente a pressão subia lá em cima. Estou aqui com a Lu, que é minha aluna há mais de 9 anos. Isso aí, quase 10. E também enfermeira, então ela entende do mundo que a gente vive. E um problema que eu achei que era um problema por muitos anos, ela me mostrou que não. Por muitos anos eu fazia a medição da minha pressão arterial e eu achava que eu estava sempre com a pressão alta, onde muitas vezes eu acabei tomando até medicamento para isso, só que eu não devia estar tomando coisa nenhuma. Eu estava medindo a pressão de forma inadequada. E se esse problema foi para mim, que já sou da área, pode ser também um problema para você. E a Lu vai desmistificar isso um pouco para nós. É isso aí, Yuri. Como aconteceu naquela ocasião, por mais que as pessoas tenham trazido para o seu cotidiano a forma de verificar a pressão arterial através dos aparelhos comuns que vende hoje na farmácia, a gente precisa ficar atento a algumas técnicas que são importantes antes mesmo de verificar a pressão e também a técnica em si durante o procedimento de verificação de pressão arterial, tanto nos consultórios médicos de enfermagem quanto no domicílio dentro da casa das pessoas. E hoje a gente veio aqui mostrar um pouquinho para vocês como é que se faz essa técnica de forma adequada e quais os sinais, quais os momentos que a gente precisa ficar atenta para que essa medição seja da forma mais adequada possível. Bom, Yuri, agora a gente vai mostrar por que a gente precisa ficar atenta em qual aparelho de pressão a gente vai verificar. A gente, mais comum nos consultórios, nos hospitais, enfim, vocês verem esse tipo de aparelho aqui. Esse aparelho é o que a gente chama de esfigmomamômetro para adultos. Ele, inclusive, dentro dele aqui, ele tem o alcance, né? Que é o diâmetro do braço, que ele vai de um adulto de 18 a 35 centímetros. Então, a gente precisa, para os adultos grandes, avaliar o diâmetro do braço, bem como a distância entre o ossinho do acrômio, né? Que é a ponta ali do nosso ombro, até o epicôndilo, isso mesmo, a pontinha do cotovelo, mais comumente falado. Quando esse adulto ele tem uma circunferência de braço maior do que 35, ele não pode verificar neste aparelho aqui. Ele não tem a largura adequada para esse braço. Ele precisa ser verificado num aparelho que se chama aparelho de adultos grandes, que é esse aqui. Vocês podem ver que ele tem uma distância, uma largura muito maior, que abrange maior parte do braço do que esse aparelho de adulto normal. Ele tem também dentro aqui o alcance, que é de 35 a 51 centímetros. Uma coisa que é importante a gente salientar é que os aparelhos de pressão automáticos, aqueles a pilha que a gente tem em casa, eles precisam também ter essa mensuração, porque eles têm que ficarem ali, a gente tem que pensar que o esfigmomamômetro, o aparelho de pressão, ele tem que abranger de 75% a 100% do braço do paciente, da pessoa que está sendo verificada, assim como a posição e outros fatores que a gente vai explicar no próximo vídeo, que são importantes também para a adequada verificação da pressão arterial. Por muitos anos eu estava fazendo a medição com esse aqui, que o alcance dele é até 35 centímetros de circunferência do braço. Ou seja, hoje o braço relaxado tem ali uma média de 41,5. Então, o ideal é ir com esse aqui. Como eu já comecei a ter essa questão que eu tinha medo de medir a pressão, comecei a desenvolver a síndrome do jaleco branco. Toda vez que eu ia medir a pressão, meu Deus, o coração ia sair pela boca, consequentemente a pressão subia lá em cima. Então eu nunca conseguia fazer a medição de forma correta, né? Então a Lu vai dar até alguma instrução de forma direta e reta aqui para nós do como a gente tem que fazer essa preparação para medir de forma adequada. Para além da medição, da técnica, da prática de verificação de pressão arterial, é bem importante que quem for verificar a pressão se atente a alguns preparos, né? Simples, mas que fazem grande diferença na hora de verificar. Por exemplo, o paciente não pode ter praticado exercício físico, atividade física, 1 hora antes de verificar, pelo menos 1 hora antes de verificar a pressão arterial. Os pacientes que são tabagistas, que são fumantes, não pode ter fumado 30 minutos antes de verificar a pressão. Outra coisa importante é não estar de bexiga cheia durante a verificação. Isso tudo interfere na medição correta, na aferição correta da pressão arterial. Outra coisa importante é a posição do paciente. O paciente tem que ficar sentado com os dois pés, as duas plantas dos pés apoiadas no chão, exatamente com o braço esquerdo, no caso que é o que a gente vai verificar, apoiado sobre uma mesa na altura do tração, que a gente chama. Principalmente nos aparelhos que vocês medem em casa, que são aqueles que são comprados de farmácia, eles têm também essa instrução de que a mão, o membro que está sendo verificado, ele tem que estar na altura do peito, na altura do coração. Então, isso são detalhes importantes, mas que fazem simples, mas que fazem grande diferença na hora da gente aferir a pressão arterial. Uhum. Gente, já questionei ele sobre o uso de cigarro, de ter praticado exercício físico há mais de 1 hora, isso já está ok. Então, Yuri, eu vou te pedir que tu esteja com as duas plantas dos pés no chão,
as costas bem encostadas na cadeira. Realmente, a gente já mediu a circunferência do braço do Yuri, que está com 42 centímetros. Então, mais uma vez, este aparelho de adulto normal, ele não tem o alcance do braço do Yuri, tem 42 centímetros, ele vai de 18 a 35. Lembrando também que a gente afere a questão infantil de crianças, viu? E os aparelhos que são menorzinhos, que são adequados ao braço da criança também. No caso, a gente vai usar o aparelho de adultos grandes do Yuri, que tem um alcance de 35 a 51 centímetros. Vocês podem ver que ele abrange, ele abraça, né, mais de 75% do braço do Yuri, que é o adequado para a verificação. Outra coisa importante no inverno, às vezes as pessoas verificam a pressão arterial com muita roupa, muitas camadas de roupa. Automaticamente a gente aumenta o diâmetro do braço fazendo dessa forma. Então é importante também que tenha uma roupa ou nenhuma sobre o braço para aferir de forma adequada. Passou na prova, Yuri. 11,5 por 8. 11,5 por 8. Lembrando, ainda acabei de fazer atividade física. A gente vai fazer um teste, a gente vai olhar com um aparelho comum, que hoje, se vocês forem chegar na farmácia, na grande maioria, inclusive nos próprias clínicas, hospitais, provavelmente vai ser esse que vão usar. E dificilmente as pessoas medem, os profissionais medem o braço, né? E vamos ver se vai dar diferença. Não vai acreditar. Quanto? 15 por 10. Aí tu vê, imagina, quantos anos, imagina, essa hora eu ia estar Louco! tomando um diurético já. 15 por Bata 10. louco, imagina. E essa semana mesmo eu mandei para um aluno e a vida inteira ele mediu com normal e também estava achando que estava sempre com pressão alta, estava com medo de fazer exame. Hoje em dia a gente sabe que a hipertensão ela é uma doença silenciosa, a gente não sente nada. E a gente sabe também que isso é uma das coisas que mais mata hoje em dia. E aí tu atrela uma hipertensão a um público, independente se é jovem, se é adulto, se é mais experiente, a galera usa muito medicamento, já é mais ansioso, aí tu linka isso com um combo de energético, com um monte de pré-treino, muitas vezes com hormônios, esteroides anabolizantes, e aí é um combo perfeito para gerar um problema. Então, não estou vindo aqui para dizer o que é certo, o que é errado, cada um sabe o que é melhor para si, mas a gente está vindo aqui com forma de consciência e de uma forma educativa, para pelo menos vocês façam essas medições, tenham esse cuidado e principalmente medir da forma certa, para não acabar tomando muitas vezes um medicamento que nem eu fiz, onde não era necessário. É isso aí, muito obrigado, Lu, pelas informações e procurem pessoas de confiança para fazer essas medições e dar essas instruções para vocês. Forte abraço.